Oi gente, tudo bem? Espero que sim, né? Como vocês viram no vídeo de hoje, Julia, é como eu venci a ansiedade e depressão. Gente, lembrando sempre que eu nunca tive depressão. Nunca. Foi uma ansiedade bem forte, mas depressão, assim, nunca. Vamos começar do início para vocês conseguirem entender o contexto da situação. Eu tinha, por volta dos meus 12, 11 anos de idade, baixo. Tava passando por aquele momento de transição, né? Que todo mundo passa, que é de criança para adolescente, aquela coisa toda. A adolescência em si já é complicada, né? Ali 14, 13, 15, por ali. 15 não tanto, mas 14, 13 já é uma fase bem complicada, assim, né? Então imagina assim, 11, 12 que você vai sair da pré-adolescência da sua infância pra ir pra sua adolescência, digamos assim. Então assim, eu passei por essa fase, tá? Não foi uma fase, tipo assim, que eu vou falar, nossa, me orgulho muito de ter passado por essa fase, porque não é uma fase tão boa, mas é necessário passar por essa fase. Mas então, gente, assim, como que eu superei? Como que eu venci isso? Pra quem não sabe, eu tinha muita ansiedade em roer unha. Muita ansiedade, gente. Eu tinha compulsão alimentar e ansiedade. Eu como bastante porque eu não consigo controlar certas coisas, sim, mas é diferente de compulsão alimentar. Não era uma compulsão alimentar comprovada pelos médicos, etc. Não era, mas eu sei que eu tinha. Porque a ansiedade que eu tinha fazia eu comer muito, descontroladamente, e a roer muita unha. Roer unha num ponto de sangrar. Sangrar, de sair sangue, doer muito. Por eu não saber me controlar com a minha ansiedade. Claro que existiam outros fatores, por exemplo, eu dormia extremamente tarde, isso ajudava muito a desregular totalmente a minha cabeça, me deixar com mais ansiedade ainda, né? Desregulava. Eu dormia tarde, eu roía unha e eu tinha compulsão alimentar. Tipo, era terrível, assim, essa fase da minha vida, foi terrível. Como que eu superei? Gente, é que só uma pessoa que vive isso pra entender como ela faz, como ela supera. Porque tem gente que tá nessa fase há um bom tempo, não sabe como superar, então ela não sabe mais o que eu faço, eu não consigo sair dessa fase. Eu não quero continuar nessa fase, porque é uma fase muito ruim. Eu não quero continuar, eu quero mudar. Eu sei o quanto é ruim, porque eu passei por isso, tá? E isso refletiu muito nas minhas amizades e em outras coisas também, por exemplo, refletiu no meu comportamento na escola, em tudo. Então, assim, eu tinha uma ansiedade muito forte, gente. Eu corria muita unha. Eu descontava tudo nas minhas unhas. Tudo nas minhas unhas. Sempre passei uma boa parte da minha vida descontando tudo nas minhas unhas. Porque eu achava, não. Mas tem uma forma de descontar. É isso. Eu achava um meio de descontar e era isso. Não façam isso, gente, porque a unha não é legal. Não faz bem pra saúde. Além de não fazer bem pra saúde, dói muito. Estraga tuas unhas. Então não faça, por favor, tá? Mas, assim, eu comia às vezes na escola. Comia quase sempre na escola. Comia almoço, almoçava bem, chegava na escola, comia na escola, chegava em casa, comia muito, depois jantava de novo, eu estava comendo de novo, às vezes da noite eu estava comendo de novo. Gente, era demais, porque eu comia muito, 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 muito. Não que hoje eu não coma, porque hoje eu vejo que eu como mais que antes, mas assim, eu comia pra controlar. Hoje eu não como pra controlar, hoje eu como porque eu como mesmo. Eu comia pra tentar amenizar a minha ansiedade. Não amenizava, gente, óbvio que não. Porque eu dormi tarde. Dormir tarde, por favor, se você tem algum tipo de problema de ansiedade, depressão, alguma coisa do tipo, não durma tarde, que isso vai piorar a sua saúde, vai piorar a sua depressão, vai piorar a sua ansiedade. Eu digo por experiência própria, dormir tarde, gente, causa muito mais ansiedade do que uma pessoa que já tem ansiedade normal. Se você já tem ansiedade, já tem problema com isso, sabe que tem problema com isso, não durma tarde. Isso é quase, tipo assim, um veneno, cara. E eu não tô zoando, tô falando sério. Eu não tô falando assim da boca pra fora, gente, é um veneno. Não durma tarde, você já tem ansiedade, por favor. Oxi. Não durma tarde se já tem ansiedade. Já começa aí, pra você começar a melhorar com a sua ansiedade, não durma tarde. Eu sei que às vezes você perde o sono, tem insônia, mas tenta ao máximo. Tenta assim, se força a fazer isso. Se força pelo menos ligar o celular. Se força. Eu sei que é difícil, mas força. Porque alguma hora vai dar certo. Eu tive que fazer isso, melhorou muito. Depois, eu aprendi a não roer unha. André errou há muito tempo, eu já fiz de tudo, não sei como. Força de vontade, saber que aquilo não vai te levar a nada, que aquilo vai te prejudicar. Eu parei um pouquinho. Tipo, eu tava levando aquela vida, eu tava mal, 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 mal. Aí depois eu cheguei num dia específico, eu parei e pensei: o que eu tô fazendo na minha vida? O que eu quero pra minha vida? Por que eu tô assim? Eu não passei por nenhum tipo de mudança esse ano. Ninguém das pessoas que eu amo tá mal. Era comigo, era pessoal meu. Então por que eu tô assim? Eu tenho que ficar feliz. Todo mundo que eu amo tá comigo. Todas as pessoas que se importam, que eu importo e que se importam comigo, estão comigo bem, felizes, com saúde. Estão comigo aproveitando a vida.
eu sou muito nova, tenho tudo pela frente ainda. E eu parei pra... Pô, não tem por que ficar assim. Eu dei um basta. Um dia eu decidi, acabei, dei um basta e acabou. Naquele dia morreu a pessoa que eu era. Morreu e se tornou uma pessoa totalmente diferente. Tanto que 2024, gente, quando de 2023 pra 2024 virou o ano assim, gente, aquele início de ano pra mim foi assim uma benção. 1º de janeiro de 2024 foi assim. Eram pessoas totalmente opostas, totalmente opostas. A pessoa que eu fui dia 31 de dezembro de 2023 pode parecer engraçado, porque não tem como, mas tem como sim. Porque dia 31 de dezembro pra dia 1º de janeiro já era pessoas totalmente opostas. Uma que eu já estava com unha grande, tava com meu sono regulado e tava com a minha alimentação regulada também. Comecei a fazer exercício físico, regrado e foi. Então assim, eu enchi na minha cabeça. Como eu venci? Sabendo que aquilo não ia me levar a nada. Que eu tava mal por uma coisa que não tinha um motivo específico. Tipo assim, ai, eu tô... Não, eu sei que... Tipo, não é que não tinha um motivo específico, gente. Tinha um motivo, assim, entre aspas, né? Tinha. Que era o fato de eu estar mal por conta de certas ocasiões que ocorriam, né? Eu estar mal comigo. Porque não era uma mudança, tipo, brusca que tinha acontecido. Não, tipo assim, não tinha pedido um parente pra mim ficar mal a esse nível, né? Não. Eram só coisas pessoais minhas mesmo. Que eu não sabia lidar, que eu acabei lidando daquela forma porque eu estava passando pela fase dos 11, 12 anos. Então era a pior fase, assim, digamos, né? E era uma fase bem ruim. Mas se você não tá passando por essa fase, você tá maior, enfia na sua cabeça que isso que você tá passando vai passar e que o que você tá fazendo hoje não vai te levar a nada. Então é melhor você parar, pensar e falar, cara, se eu não mudar, as coisas não vão mudar. E eu não posso continuar assim. A vida é bela, a vida é linda, a vida é maravilhosa. Eu tenho que seguir em frente e parar com isso. O que me fez mudar foi o fato de eu ter parado um dia pra pensar em tudo e chegar à conclusão de que eu não queria que o outro ano repetisse as mesmas coisas que repetiram durante aquele ano. Foi um ano maravilhoso, maravilhoso. Tirando a parte minha pessoal, né? A gente quiser entrar em detalhes. Mas foi um ano maravilhoso. Muitas coisas boas eu tenho daqui, tipo, lembrar daquele ano. Principalmente final de ano, gente. Final de ano de 2023 pra 2024. Meu Deus do céu! Muitas coisas boas eu tenho pra lembrar. Muitas. Então, assim... Pra quê, né? Pra que reclamar se a vida é linda, maravilhosa? A gente é novo, a gente tem várias coisas pra viver. Eu venci minha cidade assim, porque eu tinha uma cidade muito forte. Quase chegou ao nível de depressão, mas não chegou. Mas quase. Não chegou porque eu tinha minha família, eu tinha amigos, eu desabafava com as pessoas, eu conversava. Então, assim, sabe? Mas foi uma fase que eu passei que eu olho pra trás, hoje eu falo, cara, tu passou por aquela fase. Foi uma fase tão complicada pra ti. Cada vez que eu vejo que, tipo assim, não, às vezes eu dou uma recaída de querer voltar. Eu falo, não, aquela não é mais a pessoa que tu conheceu. Não é mais. A pessoa que foi aquele ano, que foi aquela época, não é mais essa pessoa de hoje. Aquela pessoa morreu. Outra pessoa é esse ano. Outra pessoa é hoje. Entendeu? A partir do momento que você muda, entende, você passa por outras coisas que pioras na sua vida, mais mudanças, e você não fica mal daquele nível, tendo tudo que você tinha, você entende que não vale a pena você fazer aquilo tudo, você se machucar, às vezes a gente que se corta, não vale a pena fazer isso, por favor. Eu sei que depressão e ansiedade são casos muito fortes, são coisas muito complicadas, mas não se corte. E também não descontinue unha, porque unha faz mal pra saúde, não descontinue a sua alimentação. Tem gente que não come nada, a gente come muito, eu comi muito. Tipo, não coma, tá? Muito, pra controlar a sua ansiedade. E não coma pouco pra diminuir a sua ansiedade. Por favor, tá? Eu peço isso pra vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu esperei dessa forma, eu olhei no espelho um dia e falei, cara, acabou. Acabou por quê? Porque hoje tu morreu porque eu não aguento mais viver desse jeito. Eu não aguentava mais viver da forma que eu estava vivendo. Era muito ruim, gente. Era horrível viver daquela forma. Eu sei que tem gente que não tem força pra isso. Mas com Deus, muita oração. E com a sua família do seu lado, seus amigos, com todo o apoio que eu tinha, eu consegui. E eu sozinha também me ajudei. Então assim, fiz na minha cabeça que eu ia mudar e eu mudei. Foi simplesmente isso, gente, que aconteceu. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado do meu testemunho de como eu venci a ansiedade e depressão. Foi muito difícil pra mim, mas a partir daquele dia eu falei, agora se tornou uma nova pessoa. E foi muito, muito bom. Isso pra mim foi uma mudança muito... Nossa, uma mudança maravilhosa. Porque eu falei, cara, não, tenho tudo que eu preciso. Por que eu vou ficar assim? Dessa forma. Eu tenho tudo. Entendeu? Então eu entendi que, tipo, eu deveria aproveitar. E primeiro eu deveria ficar bem comigo e depois aproveitar os momentos com as pessoas que eu amava. E eu aproveitei muito, ao máximo, e fiquei bem comigo. Claro que ao decorrer do tempo aconteceram várias outras coisas, assim, né? Muitas outras coisas aconteceram e que foram bem piores do que eu tava passando naquele momento. Mas eu soube lidar, porque a gente ia passar uma vez. Meu pessoal não foi abalado. E eu soube lidar diferente. Então é isso, gente. Esse é meu testemunho, meu depoimento pra vocês de como eu venci. E é isso.
Beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!